Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa palestra, onde eu vou te mostrar as 4 etapas que você precisa fazer para você dar uma guinada de 360 graus na sua vida. Talvez você seja aquela pessoa extremamente talentosa, talvez você tenha uma habilidade muito grande naquilo que você faz, mas não importa quão grande você tente mudar, não importa o montante de esforço que você coloca para fazer o seu negócio acontecer, para fazer as coisas deslancharem para você, você não consegue sair do lugar. Parece que quando você dá 2, 3 passos para frente, existe uma força, uma corrente negativa que sempre te puxa. Pior ainda, talvez você seja uma daquelas pessoas que inicia um projeto, empolga, faz o planejamento, ou deixa de fazer o planejamento, começa a começar de qualquer jeito, e dali, dentro de muito poucos dias, muitas poucas semanas, pelo excesso, pela overdose de informação, você acaba desistindo. E sempre você vai, sobe, desce, E o pior que isso causa frustração, causa desmotivação, causa raiva, causa ódio e pior de todos, isso causa procrastinação. Se você tem algum desses sintomas, você é essa pessoa que precisa entender por que é que você não consegue mudar a sua vida, por que é que você não consegue ter o sucesso na sua vida, então preste muita atenção nessa palestra, que essa palestra ela vai fazer um despertar de consciência sobre você, sobre as suas finanças e por que você não muda e principalmente o que você tem que fazer para dar uma guinada de 360 graus na sua vida, ok? Meu nome é Ricardo Santos, sou um treinador de desenvolvimento pessoal. Então, talvez você não me conheça ainda, talvez essa seja a primeira vez que você chegue em algum dos meus vídeos, algum dos meus trabalhos. Eu quero agradecer primeiramente por você estar aqui, por você estar dedicando o seu tempo, porque a vida é feita de tempo, e se tem alguma coisa que você tem que dar mais valor, é no seu tempo. Então, vamos entender isso daqui. Você tem 2 pessoas, certo? 2 pessoas que cresceram no mesmo lugar, estudaram na mesma escola, frequentaram a mesma religião, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de amigo, trabalham na mesma empresa. Um fatura 10 mil por mês e um fatura somente 1.000 por mês. O que separa essa pessoa que fatura 1.000 por mês e aquela pessoa que fatura 10 mil por mês? Não são os 9.000 que separam, isso é lógico, é fácil de entender. Mas é uma coisa que acontece aqui que as pessoas não conseguem perceber. É o valor que essa pessoa de 10 mil coloca no mercado de trabalho. Então é muito importante você entender isso antes da gente começar essa palestra. Nós vivemos uma economia capitalista. E na economia capitalista existem 3 formas de você ganhar dinheiro hoje, certo? A primeira é trabalhando. Então 97 de cada 100 pessoas no mundo elas trabalham. Então, se você quer ter uma vidinha mais ou menos, certo? Não fazer muito, não ter muitos sonhos grandes, conformar-se com um carrinho popular, um carrinho velho, morar na periferia de qualquer cidade, o trabalho aqui, a primeira opção, ela vai ser de bom proveito para você. Mas se você quer realmente fazer a diferença no mundo, na sua vida, na vida das pessoas, se você começar a se orgulhar da história que você quer contar para você, você tem que pular para a segunda parte aqui, que é você tem que começar a empreender. E eu acredito que você já deva estar aqui, mas provavelmente você ainda não está tendo resultados. E eu vou te mostrar o que você precisa fazer para você mudar o resultado. O nome do jogo é resultado. Se você entra no jogo, você entra para ganhar. E através da mudança da programação mental, ou seja, do seu mindset, uma pequena mudança. Talvez tenha aquele cadeado de 3 combinações, talvez já tenha 2 combinações abertas aqui. Falta um clique para você dar uma virada na sua vida e começar a mudar. E aqui nessa palestra eu espero que eu vou passar esse conhecimento para que você tenha esse despertar de consciência. E a terceira e última etapa aqui, parte aqui, que você pode ganhar dinheiro nessa economia capitalista é através do investimento, através de você investindo. Hoje é muito simples você começar a investir através das moedas digitais, através da bolsa de valores, enfim. Você pode comprar e vender imóveis, mas eu não vou focar nisso daqui. Eu só quero falar que existem 3 formas para você ganhar dinheiro. Entendendo isso, nós temos que começar a analisar isso daqui, ó, os nossos resultados, certo? Quais são os resultados que você tem hoje? Ricardo, como é que eu faço para saber quais são os meus resultados? É muito simples, certo? Você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever a letra R, bem grande no meio dessa folha de papel. E eu vou falar aqui somente de finanças, mas você pode usar para as outras áreas na sua vida, certo? Então você vai pegar ali, colocar um Fzinho ali, que vai simbolizar finanças. Como é que está a sua vida financeira hoje?
Quanto de dinheiro que você tem na sua poupança? Melhor ainda, desde o dia que você começou a trabalhar até hoje, quantos anos já faz que você trabalha? Quantos anos que você trabalha? Quantos anos que você juntou dinheiro? O que você conseguiu ter do fruto do seu trabalho? Você tem que começar a analisar isso, porque isso daqui é das primeiras etapas. Você tem que saber onde é que você está na vida. E nessa palestra aqui, eu vou mostrar para você quais são as 4 etapas que você precisa entender, dominar, para que você possa dar aquela guinada de 360 graus na sua vida. Então, é muito simples. As pessoas, elas procuram uma resposta complexa para saber por que a vida delas não está dando errado, procuram uma resposta complexa para saber o que é o sucesso. E eu vou definir o sucesso para você em uma frase. Sucesso é fazer o que os fracassados não fazem. Ponto final. Eu não vou complicar mais, ok? Então vamos lá. Sabendo dos seus resultados, eles são positivos ou eles são negativos? Se é uma pessoa próspera, você tem prosperidade em tudo que você faz na sua vida, ou você é uma pessoa que vive na escassez, na falta? Sabe aquelas pessoas que chega o dia 5, o dia do pagamento, a pessoa pega o salário, quando é no dia 15, ela não tem mais nada. Então ela passa 3/4 do mês quebradas. Essa pessoa é você? Se é, eu vou te falar que você está sendo dominado pelo seu sistema de convicção, pelos seus paradigmas do passado. E aqui nessa aula aqui eu vou começar a mostrar alguns conceitos sobre mente, consciente, subconsciente, paradigmas, programação mental e por que é que você tem os resultados que você tem. Preparado? Preparado? Então vamos lá. Papel e caneta na mão que a gente começa. Eu fiz esse desenho aqui, desenho de uma planta, certo? Essa linha imaginária aqui é como se fosse o solo, a superfície, certo? A parte de cima é a parte visível do mundo. A parte de baixo é a parte invisível, que está dentro do solo. A parte de cima eu vou exemplificar como sendo a nossa mente consciente. A parte de baixo eu vou exemplificar como sendo a nossa mente subconsciente. Nas próximas partes aqui, etapas, eu vou mostrar para você mais sobre a mente. Por enquanto, isso daqui vai ficar... Você vai entender nitidamente por que você faz as coisas da maneira que você faz, por que você age da maneira que você age e por que você tem os resultados que você tem. Independente do seu resultado ser positivo ou negativo, não tem julgamento aqui. É apenas resultado. Não existe derrota até que você aceite a derrota como uma coisa fixa e destinada na sua vida. Isso, Napoleão Hill falava muito sobre isso. Então, vamos entender isso daqui. Eu coloquei uma semente aqui, uma semente de qualquer planta, só para exemplificar. Mas nós vamos usar uma metáfora aqui imaginária, que essa semente como sendo um pensamento, certo? Um pensamento. Tudo que existe no nosso mundo físico foi originado a partir de um pensamento. Essa câmera que eu estou gravando, alguém teve o pensamento de capturar a imagem e foi feita a câmera. O telefone celular, por exemplo, alguém teve a ideia, o pensamento, certo? De se comunicar com alguma pessoa do outro lado do mundo, surgiu a necessidade pelo pensamento e assim surgiram todas as coisas que nós temos no nosso plano físico, ok? Então, o pensamento, o que são os pensamentos? Os pensamentos são ideias. Ideias concretas, elas trazem valor para o mercado de trabalho e é tudo que você precisa para você ter sucesso na vida, uma boa ideia. Então, uma ideia, quando ela é plantada, uma semente, que é uma ideia. Vamos entender isso daqui. Ideia, nós vamos colocar aqui um conceito, ideia igual semente. Para que vocês não se confundam, ok? Ideia igual semente. Então, uma semente, quando ela é colocada no solo, ela vai virar uma planta automaticamente? Não. Ela tem um processo de maturação. E essa é uma das leis universais, a lei da gestação. Então, tanto na mente, certo? Quanto no solo, existe um processo de maturação da ideia. Porque primeiro você planta, depois você colhe. Isso é uma lei universal. O Criador, Deus, como você queira chamar, ele foi muito justo. Ele disse, eu vou te dar as estações do ano, certo? Eu vou te dar o inverno, fazendo uma metáfora na nossa vida, é a nossa época de crise, a nossa época de depressão, a nossa época de falta de resultado, a nossa época que nós estamos quebrados, certo? Eu vou te dar a primavera é a época que nós chamamos de oportunidades, é a época que nós começamos a planejar um projeto, é a época que nós começamos a plantar
as ideias no solo fértil da nossa mente. Para que no verão nós possamos trabalhar, desenvolver as estratégias, certo? Fazer acontecer, gerar tráfego, montar o negócio, para que nós possamos no outono colher aquilo que nós plantamos. Daí começa o ciclo de novo. No inverno, fazendo uma metáfora, em qual dessas estações do ano você está na vida? Você está sempre no inverno? Sua vida está no escuro, no preto e no branco, você não consegue prosperar? Ou você é uma pessoa que está preso na primavera, ou você está preso no verão, ou você está colhendo? Existem aquelas pessoas que elas sempre estão observando as raízes, enquanto existem aquelas outras pessoas que elas estão sempre colhendo os frutos. Quem que é você? Você tem que começar a entender isso. Então, quando uma semente ela é lançada no solo, né? No solo, vamos dar um exemplo, tanto no solo do planeta Terra quanto na nossa mente, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer, 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 até que ela começa a sair, certo? Até que ela começa a sair do solo. E quando é que essas ideias começam a sair no nosso solo aqui? Como é que nós podemos usar essa metáfora na nossa vida? É através dos nossos resultados, é através do que você aprendeu. Você aprende, por exemplo, uma estratégia de trabalhar com mini sites, você estuda, passa ali 5 meses preparando, desenvolvendo os seus blogs, desenvolvendo seus artigos, fazendo backlinking, fazendo toda a estrutura para que você chegue a um certo ponto, você comece a gerar vendas. Mas onde foi que tudo começou? Tudo começou numa ideia, tudo começou numa ideia que você implantou na sua mente de poder empreender, de começar a empreender. Mas você talvez não entenda que existe um tempo de maturação para essa ideia acontecer. Então, durante esse tempo aqui, é onde que está o problema. De 97 de cada 100 pessoas no mundo. As pessoas não entendem que essa programação nós seres humanos tivemos. Na próxima videoaula eu vou estar falando sobre essa programação. Essa programação ela veio através de pensamentos, sentimentos e emoções. De quem? Dos nossos pais e dos nossos antepassados, através das células do DNA. Então, sabendo disso, é muito importante você entender e fazer uma análise. Eu gostaria que você fizesse um pequeno exercício aqui. Você pegasse uma folha de papel, certo? E anotasse todas as coisas que você aprendeu na vida em relação a finanças. Porque nós estamos falando de finanças. Seus pais eram aqueles que diziam que rico é uma pessoa desonesta, quem tem dinheiro é uma pessoa desonesta, é muito mais fácil você ir para o céu, é muito mais fácil, como é que é a metáfora que eles falam? É muito mais fácil um camelo passar na porta do céu do que muito mais difícil um rico passar na porta do céu do que um camelo passar na cabeça de uma agulha, alguma coisa assim. Quais foram essas crenças limitantes que você recebeu quando você era criança, através de pensamentos, sentimentos e emoções dos seus pais, parentes e antepassados? É aqui que está o segredo para você mudar. Essa semente aqui, ela pode exemplificar uma ideia e ela exemplifica nós. Nós, seres humanos, somos uma semente do ser humano. Uma criança, um embrião, que através do pai e da mãe, ele foi formado. E teve um tempo para essa maturidade. O pai e a mãe, eles acasalam, a criança nasce do mesmo dia? Não, é 9 meses. Então existe a lei da gestação, que a semente do ser humano demora 9 meses para ela sair daqui e ela começar a sair para o mundo externo. Então, o que acontece durante esses 9 meses aqui? É um processo. E depois dos 9 meses, até os 7, 8 anos de idade, até que a criança saia do casulo e começa a se envolver com a sociedade, é mais um outro processo. Eu vou estar falando disso nas outras aulas. Mas tudo existe uma programação. Onde? Na mente subconsciente. E é aqui que está o segredo para você mudar de vida. Quais são os seus valores? Quais são as coisas que você acredita ser verdade? Em relação a finanças, em relação ao mundo, em relação à economia, em relação ao Brasil, em relação ao mundo, certo? Você acredita que o mundo está em crise? Você acredita que não há oportunidade? Você acredita que você não tem o potencial? Se você acredita nisso, eu quero te dizer que isso é verdade, sabe por quê? É verdade para você, porque talvez você tenha sido implantado com uma crença limitante negativa, de medo, de falta e escassez durante esse tempo, durante esse processo de maturação, durante esse processo de gestação. Quando você foi uma criança, quando você era um bebê na barriga da sua mãe, seus pais criticavam pessoas ricas, eles viviam na escassez, na pobreza, na falta. Depois que você nasceu, você foi programado e doutrinado a viver
com medo, falta e escassez, adivinha o que acontece nos seus resultados? Falta e escassez, sempre. Mas por outro lado, se você cresceu numa família que as pessoas eram prósperas, numa família que as pessoas elas abençoavam quem era rica, o que acontece? Você foi programado com valores de coragem, abundância e prosperidade. E como é que isso se reflete na sua vida? Através dos resultados. Então lembra do primeiro exercício que eu passei no início da palestra aqui, no início da videoaula? Pega uma folha de papel e escreva bem grande. Quais são os seus resultados? Por quê? Os seus resultados eles vão te dizer quais são os valores das coisas que você acredita ser verdade. E você vai entender claro e nitidamente de onde que veio essa programação mental, de quando você era uma criança, através dos pensamentos, sentimentos e das emoções dos seus pais, parentes e antepassados, ok? Vou terminando essa primeira parte por aqui. Se você quiser pausar a videoaula, fazer anotações, porque este material aqui você não vai encontrar em qualquer lugar não. São anos de estudos, anos de desenvolvimento e eu tenho o conteúdo completo deste material dentro do meu treinamento, as 4 etapas. Se você ainda não conhece, procura lá no meu site ricardosantos.info, estão todas as informações sobre o meu trabalho, ok? Te vejo na próxima videoaula. Então vamos lá, dando continuação à nossa palestra, ao nosso treinamento. Na aula anterior, você aprendeu onde é que você está na vida. Eu fiz uma metáfora como uma semente, que a semente ela simboliza uma ideia e a semente simboliza nós também, a nossa mente. Então, baseado nessa semente, nas raízes, no crescimento durante a gestação, você aprendeu quais são os seus valores. Se você fez os exercícios, então você começou a identificar onde é que está o problema. A origem que está no pensamento, que está na sua mente, no banco de dados da sua mente, e é exatamente isso que nós vamos aprender nessa videoaula aqui. Eu vou falar para você sobre a mente. Se você é a primeira vez que você coloca a mão nesse tipo de conteúdo, não se preocupe, fique tranquilo, eu vou fazer uma coisa bem simples para que você não complique, não confunda a sua mente, porque o que é que realmente faz com que as pessoas não tenham resultados, que elas procrastinem, que elas desistam dos seus projetos, é a falta de compreensão, a falta de entendimento. E Napoleão Hill fala isso no seu livro Quem Pensa Enriquece, ele fala que querer não é poder, poder é impotencial. Então as pessoas confundem, cara, eu quero mudar de vida, mas elas não entendem que é um processo de transformação de dentro para fora. Você é do lado de fora aquilo que você tem dentro, a língua fala aquilo que você carrega no seu coração. Então, o que vai te tirar de onde você está e vai te levar para onde você quer chegar é o conhecimento específico, specialized knowledge. Você tem que entender isso daqui. Então, por isso que nós vamos fazer essa parte aqui do treinamento com essas perguntas poderosas. Daqui a pouco eu chego ali, mas eu vou começar que agora nós vamos falar aqui para onde que você quer ir na vida e o que te impede de alavancar os seus resultados, o que te impede de mudar, por que algumas pessoas têm resultados excelentes e elas colocam pouco esforço, por que existem outras pessoas que trabalham muito duro e elas não conseguem ter resultados. Eu quero te dizer que eu passei uma boa parte da minha vida adulta, eu tenho hoje 37 anos, mas eu passei até os meus 32 anos de idade, trabalhava muito, eu trabalhava em 2 trabalhos, e eu trabalhava arduamente, eu dormia 4 horas por dia e chegava o final do ano, eu não conseguia financeiramente alcançar os meus resultados, os meus objetivos. E eu não entendia por que isso acontecia. Bom, eu sempre inventava aquela desculpa, se eu tivesse mais tempo, talvez eu poderia fazer mais dinheiro, mas isso não é verdade. Então, essa daqui é uma das primeiras perguntas que eu quero que você comece a analisar e refletir. Quantas horas do seu dia você investe no seu projeto? Quantas horas você passa estudando, implementando, fazendo a estratégia, fazendo o negócio acontecer? O dia tem 24 horas, vou anotar aqui, 24 horas para todas as pessoas. Então as pessoas têm uma desculpa muito grande, eu não tenho tempo. Então você já pode eliminar essa desculpa da sua vida. Se nós todos temos umas 24 horas, por que que algumas pessoas elas fazem tanto, são tão ricas e prósperas, enquanto outras não conseguem sobreviver? E a nossa próxima pergunta aqui, cara, poderosa, o que você faz tem valor? Entenda isso daqui, valor
para o mercado de trabalho. É muito importante entender isso daqui. Talvez você possa ser uma pessoa boa, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, um bom membro da sociedade, um bom funcionário da sua empresa. Mas isso não vai trazer riqueza e prosperidade para você. É muito importante você entender o que você faz tem valor para o mercado de trabalho. Então veja bem, quantas horas do dia você investe no seu projeto e o que você vai tem valor, porque essa daqui é a sacada para você mudar de vida. Você só vai enriquecer, você só vai prosperar quando você começar a gerar valor para o mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo de marketing digital, empreendimento digital. Qual que é a função mais importante, qual que é a etapa mais importante do processo para você poder ser um bom afiliado, ser um bom empreendedor no seu negócio, tanto físico como digital? É você mostrar a sua oferta para o maior número de pessoas. E é aqui que está a confusão. As pessoas passam tanto tempo, na verdade elas passam a maior parte do tempo na parte de criação, na parte de construção, elas se perdem no caminho, mas elas não entendem a simplicidade disso. Quantas pessoas estão vendo o seu produto, o seu serviço? Quantas vendas você está fazendo? Existe uma proporção nisso daqui que eu gosto de fazer mais ou menos isso daqui. Para cada 100 nãos, você vai ter um sim. Então, sabendo disso daqui, quantos nãos que você precisa para você ter um sim, para você fazer uma venda? Muito importante você refletir. Ok? Então vamos aqui. Vamos para entender a imagem da mente. Eu não inventei isso daqui. Isso daqui foi estudos, anos de estudos, estudando material de Bob Proctor. Já fiz todos os treinamentos de Bob Proctor os últimos 5 anos da minha vida. Eu dedico a minha vida para entender isso daqui. E isso daqui completamente transformou a minha vida. Quando eu vejo essa imagem, eu me vejo. Quando eu olho para essa imagem, eu vejo por que é que 97 de cada 100 pessoas no mundo não conseguem mudar isso daqui, ó. O resultado. Porque resultado é o nome do jogo. Existem pessoas que saem para o campo de batalha, mas elas não estão prontas para ganhar. Elas não estão programadas para ganhar. Não tem uma programação positiva. Eu vou te mostrar aqui de onde que a programação vem aqui agora. Essa imagem simboliza a mente. Essa imagem foi criada pelo Dr. Thurman Fleet na Universidade do Texas no ano de 1934. Por que 1934, Ricardo? Porque os Estados Unidos passavam pós-recessão, uma pós-crise, a crise de 1930. Então, o índice de violência aumentou, o índice de pobreza aumentou, as pessoas estavam tirando dinheiro do banco e saindo dos Estados Unidos. Então, o Dr. Thurman Fleet teve esse conceito, certo? Ele falou, cara, eu tenho que entender o que está acontecendo com essas pessoas. Então, ele teve um hunch, um insight, e daí ele foi e criou essa imagem. Então, a parte de cima da imagem, ela simboliza o nosso consciente, ou seja, a nossa mente pensante. O nosso consciente, ele é dirigido através dos nossos 5 sentidos. Audição, olfato, paladar, você conhece 5 sentidos. Baseado nos nossos 5 sentidos, baseado no que nós aprendemos, que você viu na aula anterior, os nossos valores, baseados no que você carrega dentro de você, que se for escassez, falta, você vai ver escassez, falta, mas se for prosperidade e sucesso, você vai ver prosperidade e sucesso. Nós vemos o que o subconsciente nos permite ver. Então, o consciente nós podemos tomar decisões, certo? Você olha para a sua vida e fala, cara, minha vida não está legal, vou mudar a minha vida. Pronto, você tomou uma decisão. E aqui que está o problema. Quando você toma uma decisão somente conscientemente, você não tem o poder de mudar a sua vida, porque o consciente, ele é somente 5% da mente. Entende isso daqui? O segredo está aqui, ó, nos 95%, que é subconscientemente, é o que você vai aprender nessa aula aqui agora. Ok? A mente subconsciente, ela é o que nos conecta, a fonte de criação conecta tudo. Entende isso daqui? Existem nós, seres humanos, existem o planeta Terra, existe o sistema solar, existe o Sol, a Lua e o Universo. O que conecta tudo isso? É a consciência divina. Alguns chamam Deus, eu gosto de chamar de universo. E o que nos conecta a isso? É a nossa mente subconsciente. Então a nossa mente subconsciente, ela está conectada a tudo que existiu, tudo que vai existir, e ela dita os seus resultados baseado na sua programação mental. Pega papel e caneta e anote isso daqui, que isso daqui tem o poder de mudar a sua vida no estralar de dedos.
Quando você nasceu, você foi formado, papai veio, mamãe veio, formou você, um embriãozinho. Se você se sente como derrotado, saiba que você já é um lutador, porque de 1 bilhão de espermatozoides, você foi escolhido, então você já começou ganhando na sua vida. Você já nasceu rico, porque você já nasceu um vencedor. Entenda isso, cara. O que você não tem é porque você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Então, quando nós nascemos, a nossa mente, eu exemplifiquei como essa tacinha aberta aqui, para você entender o conceito, como é que o subconsciente ele foi formado, ok? Ele é formado baseado nos pensamentos, nos sentimentos e nas emoções, ou seja, nos valores que você aprendeu quando você era criança. Você viu isso na aula anterior. Então, a programação ela é feita nesse processo aqui, nesse tempo aqui, ó, do 0 aos 7 anos de idade. Isso são 50% da programação. Os outros 50% da programação, eles são carregados através das células do DNA. Aqui que está o problema. A célula do DNA, estudos recentes, a nova ciência no HeartMath e os trabalhos da matriz divina que eu desenvolvo, baseados no trabalho do professor Greg Braden, eles afirmam, já foi provado em laboratório isso daqui, que é um assunto para outro material, inclusive eu tenho um treinamento avançado falando sobre isso, Segredos de um Modo Antigo de Rezar. Se você não conhece, todas as informações estão em ricardosantos.info, ok? Então, as células do DNA, elas carregam as informações de até 5 gerações passadas. Isso daqui é a chave para a mudança. O que tinha no Brasil 400 anos atrás? Escravos, índios, matança, crescimento, desenvolvimento. É sempre importante entender que crescimento, ele é seguido de quê? De turbulência. Para você mudar, para você crescer, dói, certo? Então, para você mudar, você tem que entender que você vai passar pelo processo de dor, pelo processo de transformação, certo? Então, uma vez você entende que a programação ela vem do 0 aos 7 anos e através das células do DNA, fica fácil você entender. Lá, baseado na aula anterior, nas raízes que você tem, quais são os seus valores, quais são as programações, quais foram os pensamentos, sentimentos e emoção das pessoas que você se envolveu. Eu vou passar um exercício aqui para você fazer, pode fazer depois. Você pega uma folha de papel, faz um mapa genealógico, uma árvore genealógica da sua família, pelo menos as pessoas que você lembra. Eu comecei da minha bisavó, depois meus avós do lado do meu pai, da minha mãe, meus tios, meus primos e eu. Aí eu fiz análise. Quem dessas pessoas que eram ricas? Cara, eu fiquei alarmado. Todo mundo pobre e quebrado. Então, eu comecei a analisar. Se eu fazer a mesma coisa do mesmo jeito, eu vou apenas seguir o sistema que foi implantado na minha mente, do 0 aos 7 anos, que veio da minha célula do DNA, até 5 gerações passadas. Então, uma vez você entende que a sua falta de resultados, ou os seus resultados, eles vêm através dessa programação aqui, ó, a vida muda. Porque você começa a analisar. Você fala, cara, se eu não romper aquelas correntes do passado, eu não vou conseguir fazer uma alavancada nos meus resultados e mudar a minha vida. E aqui que está a grande sacada. Depois dos 7 anos de idade, mais ou menos, não é certo que é 7, 8 anos, mas aqui que está. Depois dos 7 anos, geralmente as crianças começam a ir para a escola, começam a se envolver com outras pessoas, porque elas já têm certas crenças limitantes armazenadas. Por exemplo, eu era corintiano, eu não sigo futebol mais. Por que eu era corintiano se o meu pai ele não suportava o Corinthians? Meu avô era corintiano, então eu cresci vendo jogos do Corinthians, tendo camiseta do Corinthians, bola do Corinthians. Eu não escolhi ser um corintiano, eu fui induzido. E o subconsciente ele não discute, ele somente aceita alguma coisa que foi dita. Pronto, eu me tornei um corintiano. Hoje eu não perco meu tempo. Na verdade, você perder 90 minutos do seu tempo, de um dia de 24 horas muito poderoso, perdendo tempo assistindo uma partida de futebol, criando inimizade com outras pessoas que não suportam seu time, isso para mim é insanidade. Albert Einstein dizia que insanidade é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Faz sentido isso para você? Então, olha aqui, depois dos 7 anos de idade, uma barreira imaginária, ela é formada aqui. Essa barreira imaginária, nós damos o nome de Doorman, que eu vou estar falando na próxima videoaula. Então, o que acontece aqui? O Doorman, ele é o seu paradigma. Tudo que você aprendeu do 0 aos 7 anos de idade, tudo que você veio através da geração do DNA, foi implantado aqui e isso se torna a sua programação mental.
A mente, eu não vou estar falando nisso aqui agora, isso é material do meu outro treinamento Controlando Emoções, onde eu mostro como é que a mente armazena essa informação aqui e por que é que as pessoas não conseguem controlar as suas emoções para que elas possam mudar de vida. Porque como você se sente a seu respeito, a respeito do mundo, tem tudo a dizer nos seus resultados. Se você vê o mundo e acredita que tem falta, sente que não há oportunidades, o que acontece? Você não vai agir para fazer isso acontecer. E lembrando, as informações estão em ricardsantos.info, ok? Então vamos lá. Depois dos 7 anos, o paradigma foi programado. Vamos dizer, eu vou fazer uma suposição aqui, que você cresceu com uma programação mental de escassez, uma programação mental negativa, certo? O que é que vai acontecer aqui? A pessoa cresce, ela olha para a vida dela, ela olha para o resultado, para o salário, ela não está feliz, fala, eu vou mudar de vida, pronto. Eu não aceito mais viver desse jeito. O que acontece? A pessoa vai na internet, começa a procurar um treinamento, daí ela encontra um treinamento, né? Existem vários treinamentos na internet sobre diversas profissões, como marketing digital, marketing de afiliados, que é o novo no mundo dos negócios, chegou para ficar. Então a pessoa fala, eu vou comprar esse treinamento, então eu vou mudar a minha vida. Entenda isso daqui, eu estou dando um exemplo que a mente tem um paradigma da escassez. Por quê? Essa programação mental, a ela nós damos o nome de paradigmas, ok? Paradigmas. Então você decidiu que você vai mudar a sua vida, que você não aceita mais viver do jeito que você está, você vai comprar um treinamento. Sei? A mente ela está dominada por uma energia negativa. Estou dando um exemplo da escassez aqui. Então, conscientemente, você coloca uma ideia positiva na sua mente. A mente ela não pode ter uma ideia positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, você começa a colocar informação, você começa a estudar marketing digital, você começa a montar o seu projeto, você começa a fazer o que tem que ser feito para as coisas acontecerem. Mas é aqui que está. O resultado dele não acontece do dia para a noite. Você aprendeu isso na aula anterior, que é um processo, uma lei da gestação. Existe um processo para essa ideia, para essa semente crescer. Então, você começa a trabalhar, você não entende que a mente funciona, você não entende qual foi a programação que você teve quando você era criança, você não sabe, conscientemente você foi programado na escassez. O que acontece? A mente do homem vem falar, opa, não, você não vai mudar isso daqui não. Olha aqui, já temos uma programação de escassez, falta, você está na zona de conforto. E como diz o Jerônimo, na zona de conforto, ali quentinho, mas é gostoso. O que acontece? A mente subconsciente, ela manda um choque eletromagnético ali, e ela manda um sinal para você e fala, olha, você não vai mudar não. E o que acontece? Você vai começar a ouvir essas vozes, para de perder seu tempo, seus amigos estão assistindo futebol, então... olha, você está perdendo seu tempo, não tem oportunidade, o país tem crise, olha a televisão, o que a televisão está dizendo. Então isso daqui é um outro exercício, quer que você para o vídeo e faz agora. Quando você pensa em enriquecer, quando você pensa em criar os seus projetos, quais são as vozes que você escuta na sua mente? Então é esse exercício que eu quero que você faça aqui, é muito importante você entender isso daqui. Quais são essas vozes? Você tem que começar a anotar elas, né? O que elas estão dizendo? Elas estão te empoderando a caminhar em direção da mudança ou elas estão te puxando, te prendendo? Isso daqui é o dormem, ou seja, o sistema de proteção da mente em ação. Então essa daqui é a terceira etapa, certo? Então, mais importante ainda, quais são os sentimentos que você tem ao seu respeito quando você escuta essas vozes, certo? Porque quando você tenta mudar conscientemente, é uma coisa, você está trabalhando em 5% de quem somos nós, mas a programação mental negativa é 95%, sempre vai ter esse atrito aqui, a mente sempre vai mandar esses impulsos, essas vozes, e quando você dá ouvido para essas vozes, você vai sentir o quê? Você vai sentir medo. Esse daqui é a mente em ação, certo? Medo, e automaticamente você vai começar a procrastinar, você vai começar a deixar para amanhã, você vai começar a deixar para depois. Quando você viu, você completamente desistiu do seu projeto. Faz sentido isso para você? Se faz sentido, você está começando a entender, ter aquele, é isso que estava acontecendo comigo, é por isso que eu não estava dando conta de mudar, é por isso que toda vez que eu começo um projeto, na primeira dificuldade eu escuto essa voz interior, eu sinto medo e é aquele freio de mão, é aquela corrente que te puxa, você não consegue passar aquilo ali. Então, você tem que começar a analisar, você tem que começar a usar
perguntas poderosas para que você possa começar a recondicionar a sua mente para você mudar, certo? Você lembra que eu perguntei para você quantas horas do seu dia você dedica na sua vida para o seu projeto, para as suas finanças? O que você faz tem valor para o mercado de trabalho? Agora é aqui que está a grande sacada para você mudar de vida. Quão bom você é naquilo que você faz. Porque você tem que entender, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter muito sucesso no seu marketing digital, se você se posicionar como um expert naquele assunto. Como é que faz, Ricardo, para me posicionar como expert no meu assunto? Você escolhe a sua área, qualquer área que você quer trabalhar. Talvez você seja um coach, talvez você seja um empreendedor, talvez você seja um afiliado. Se torne o melhor. Como é que você faz para se tornar o melhor? Estude aí 20 livros sobre aquele assunto, faça 5 treinamentos daquele assunto, pegue todo esse conteúdo que você aprendeu e coloque o valor no mercado de trabalho. Daí você vai ser gratificado pelo valor que você está colocando no mercado de trabalho, certo? E é muito importante você entender isso. Você vai ser pago pelo valor que você coloca no mercado de trabalho. Outra pergunta muito poderosa para você começar a fazer: como você se sente ao seu respeito hoje, na situação que você tem financeira? Eu estou falando de financeira, mas você pode usar esses exemplos para qualquer área da vida. Como você se sente? Você se sente capaz de mudar a sua vida? Você tem autorresponsabilidade pela sua vida? Ou você acredita que tem um Deus que mora fora de você, que tem alguém fora de você? Eu vejo aquelas pessoas passarem a vida toda com os dedos cruzados. Ah, se Deus quiser, a minha vida vai mudar. E se a vida não dá certo, ah, Deus não queria que fosse assim. Para de terceirizar a culpa, comece a assumir a autorresponsabilidade, comece a entender qual que é o seu programa, qual foi a sua programação mental, quais são os seus paradigmas. É um paradigma positivo ou um paradigma negativo? Você tem que começar a entender isso daqui. Você tem que começar a entender quais são essas vozes que estão sondando a sua mente, para que você começar a entender isso daqui, como é que você se sente ao seu respeito. Porque o sentimento que você emana ao seu respeito, de como você sente, ele vai te dizer quais são os seus resultados na vida. Você tem o dinheiro que você gostaria de ter? Se não, como é que você se sente ao seu respeito, a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem na sua vida? Você tem que parar e refletir nessas coisas, ok? Outra coisa, isso daqui é o principal, primordial aqui, estou quase terminando essa aula aqui, mas você é a média das 5 pessoas que você se envolve. Então, faça outra análise aqui agora. Pega outra folha de papel, faça mais um exercício aqui. Quais são as 5 pessoas que você se envolve todos os dias? Essas pessoas, elas estão te levando em direção ao sucesso, ao crescimento? Ou essas pessoas, elas estão roubando energia de você e estão te colocando para baixo? Porque se eu quero te dizer que se as pessoas que você se envolve, pelo menos as 5 que você se envolve, elas não são pessoas que estão te empoderando a te caminhar em direção ao seu futuro, essas pessoas são os roubadores dos seus sonhos. Elas vão te dizer, toda vez que você tem uma ideia, fala, cara, eu tive essa ideia, eu vou fazer um projeto. Elas vão falar, olha, o país está em crise, que perca de tempo. E o que acontece? Você vai se sentir inferiormente, certo? Você vai sentir medo. Quando você tem medo na sua mente, você não consegue agir. Então, muito importante, mais importante de todos os exercícios nessa aula aqui agora, eu quero realmente que você faça uma análise da sua vida hoje, dos seus resultados. Se você não tem os resultados que você tem hoje, talvez você não tenha uma ideia clara e nítida para onde é que você quer ir. Então, eu deixei isso daqui, por último, essas 2 perguntas aqui, para a gente terminar a videoaula aqui, mas eu vou até marcar elas aqui, porque é muito importante você entender isso daqui, certo? Primeira delas, o que você quer da vida? Você já parou para pensar o que você realmente quer da sua vida nos próximos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? E mais principalmente ainda, o que é que você está disposto a fazer para conquistar seus sonhos e objetivos? Porque lembra, Deus, o Criador, como você queira chamar, ele fez um acordo conosco. Ele falou, olha, eu vou fazer um tratado com você aqui. Eu vou te dar o planeta, eu vou te dar o sol, a chuva, a noite, as estações do ano, a água, o solo fértil, e eu vou te dar a semente. A única coisa que você precisa fazer é plantar a semente no solo para você colher o resultado. Faz sentido isso para você? Se você não tem o resultado, qual que é a colheita que você está plantando? E isso é o material de um outro treinamento meu. Você é aquilo que pensa. Todas as informações estão dentro do site ricardosantos.info, ok? Então foi isso para essa videoaula.
Conteúdo libertador, transformador. Se você pegar, entender o conceito, aplicar isso na sua vida, eu garanto que você começa a mudar a direção na vida. Lembra, entenda isso. A vida não muda do dia para a noite, mas a direção você pode fazer isso a qualquer hora do dia, ok? Então pausa o vídeo aí, faça anotações, material super importante. Na minha opinião, como treinador de desenvolvimento pessoal, eu acredito que isso aqui deveria ser obrigatório na grade escolar das escolas, ok? Então eu te vejo na próxima videoaula. Então nessa parte da nossa palestra, do nosso treinamento, eu vou te mostrar por que é que 97 de cada 100 pessoas do mundo elas não conseguem mudar e o que é que você precisa fazer para passar aquela barreira do terror ou sistema de proteção da mente e começar a caminhar em direção do sucesso, independente do que ele seja para você. E Earl Nightingale, ele define o sucesso como a realização de algo valioso. Mas eu defino o sucesso de uma maneira completamente diferente. Eu defino o sucesso como fazer as ações que o fracassado não faz. E assim você consegue mudar a direção da sua vida, ok? Você já conhece a imagem da mente, eu não preciso falar, falei dela na aula anterior. E nas partes anteriores da palestra eu te mostrei também onde é que você está na vida, eu dei o conceito da ideia como uma semente, é uma ideia que você precisa para você mudar a sua vida. Eu vou mostrar isso na aula de hoje. E você aprendeu também como você começar a mudar a direção da sua vida, que é para você entender onde é que você deseja ir através das perguntas poderosas. Aqui agora eu vou mostrar na prática como é que o sistema de proteção ele não quer que você mude. Eu vou te mostrar por que existe essa corrente, essa força negativa que te impede de caminhar em direção dos seus sonhos. Porque quando você dá um passo em direção do seu sonho, daí você volta e desiste, você tem medo, e uma mente que é dominada pelo medo, ela não consegue agir. Exatamente isso que nós vamos aprender aqui hoje. Então, pega papel e caneta na mão, porque essa aula é super importante, ok? Primeiro, nós temos que entender que o nosso universo, o mundo é governado por leis. E o nosso pensamento, a nossa mente, ela tem uma lei que governa ela, que é a lei da vida. Essa lei ela foi estudada por Raymond Hollowell no início do século passado, e ele afirmou através de experimentos em laboratórios que tudo foi criado em pensamento. Então, você pensa, você sente, você age. Dependendo da qualidade do seu pensamento e do seu sentimento, você vai ter resultados positivos ou negativos. Faz sentido isso para você? Então, você já entendeu que a mente ela tem um nível consciente, o seu nível pensante, onde você toma decisões, e o seu nível subconsciente, você apenas aceita a programação que foi instalada na sua mente através dos 0 aos 7 anos, seus pais, parentes, e através de seus antepassados nas células do DNA. Faz sentido isso para você? Então vamos dar um exemplo, que esse paradigma da mente aqui, ele seja uma energia negativa, porque a mente de 97 de cada 100 pessoas do mundo, elas estão envolvidas com medo, com falta, com escassez. Certo? Se você parar segunda-feira em São Paulo ou em qualquer outra capital, em Londres aqui, por exemplo, e abordar qualquer pessoa e perguntar, cara, o que você acha que está acontecendo com o mundo? Falar, cara, o mundo está entrando em desgraça, o mundo está indo pior a cada dia, é atentado terrorista, é mutilação, é guerra, então a pessoa está focada no medo. Onde é que o medo entra na mente? Através da televisão. Então eu vou deixar uma sacada, um insight aqui para mudar a sua vida. Pare de assistir televisão, não tem nada na televisão que vai agregar valor para você. Já fazem 5 anos que eu não assisto televisão, faz 5 anos que eu cortei a negatividade do mundo. E eu vou te falar para você que eu não sei nem quem é o presidente do Brasil hoje, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Outra coisa que eu não perco tempo é com futebol, com fofoca, com pessoas negativas, porque eu me envolvo com pessoas que estão onde eu quero estar. E essa é a grande sacada para você mudar de vida, cara. Quem que são as 5 pessoas que você se envolve? Elas são pessoas que estão te empoderando ou pessoas que estão te colocando mais ainda dentro do buraco, ok? E lembrando, todo o conteúdo dessas palestras aqui, você encontra um material avançado e completo dentro do meu treinamento, as 4 etapas. E você pode encontrar todas as informações em ricardsantos.info, ok? Então vamos lá. Você sabe já que a mente consciente, ela é somente capaz de 5% das ações. 95% delas é programação que foi feita
você aprendeu na videoaula passada, de onde que essa programação foi formada, ok? Vamos supor, para exemplificação dessa aula aqui, que seja uma pessoa com a mente negativa, um paradigma de medo, falta e escassez. Você entendeu? Lá no início, né, da primeira etapa, como foi que essa programação foi originada, ok? Vamos dar esse exemplo então, uma programação aqui negativa. Então o que acontece? A pessoa vai ter uma ideia, ela entra na internet, entra no YouTube, ela vê um vídeo de venda de algum treinamento e daí ela fala, poxa, eu gostei disso. Então ela teve uma ideia, certo? Ela teve uma ideia de mudança. Fala, poxa, eu vou mudar a minha vida. Então o que acontece? Ela tomou uma ação. A primeira dela. Ela teve um pensamento de mudar de ideia e ela teve um sentimento bom em relação àquilo. Ela tomou uma ação. Então o que acontece? Ela foi lá e comprou o treinamento. Então, ela pega o treinamento, toda empolgada, prepara, começa a estudar as videoaulas, começa a desenvolver estratégia, certo? Conscientemente, vamos entender isso daqui. A pessoa passou a vida toda, certo? Vamos supor que seja uma pessoa de 40 anos de idade. Então, essa pessoa passou aqui do 0 aos 40 anos de idade numa programação negativa, certo? A mente dessa pessoa foi condicionada com a negatividade, com a falta, escassez. Essa pessoa é uma pessoa que não entende o processo de transformação, não entende o que acontece na mente dela. Então ela tomou uma decisão no consciente de 5%, mas 95% está tudo programado, tudo negativo. Então a pessoa colocou uma ideia positiva na mente. Consciente, certo? A ideia positiva. Poxa, eu vou mudar minha vida, começa a estudar, se empolga com o treinamento. O que acontece? Ela estuda 1 mês, 2 meses, aí ela não tem resultados. O que acontece? Ela acaba desistindo. Por que a pessoa desiste? É aqui que está a sacada para você mudar. Esse sistema de proteção, essa linha imaginária aqui, nós vamos chamar essa linha imaginária de doorman, ok? Ou seja, porteiro, porta de proteção. Eu gosto de chamar doorman, sistema de proteção. Quando você implanta aquela ideia positiva na mente, lembrando, o que é a mente? O que somos nós? Pura energia. Se você acha que não, você acha que esse pincel ele é sólido, ele não é sólido. Você acha que a minha mão ela é sólida, ela não é sólida. Se você pegar um microscópio, bem poderoso, um microscópio nuclear, e você colocar na sua mão, você vai ver aquele monte de célula de energia dançando. Então, tudo é energia. Então, a mente está dominada pela energia negativa. Você coloca uma energia positiva através da sua nova ideia de mudança, o que vai acontecer? Você vai alterar o seu estado emocional, você vai alterar o seu estado vibracional. Então, aí você vai despertar esse cara aqui, o dormente. Você vai acordar o dormente fala, opa, o que está acontecendo aqui? O cara tipo fosse como fosse o porteiro da prisão, alguém está tentando escapar, certo? Ele fala, o que está acontecendo de errado? Uma ideia nova aqui para bagunçar o nosso banco de informação que já está programado no medo, na falta da escassez. O que acontece? Ele manda um impulso eletromagnético, certo? E esse impulso eletromagnético, quando se entende o que ele não é nada mais do que essas vozes que você escuta, essa sensação de medo que você tem. Ah, não, para com isso, olha, o país está em crise, olha, não tem oportunidade, o que seus vizinhos vão falar? Se você ficar milionário, o que a sua família, a sociedade vai dizer de você? Já pensou, cara, você ficar rico, você mora aqui nesse bairro humilde aqui, você chegar com uma Ferrari aqui, os pessoal vão te sequestrar, vão te roubar, vão te matar. Você começa a ter esse bombardeio de informações na sua mente aí, você começa a ser bombardeado com essas vozes. Essas vozes não são nada mais que o dormente, sistema de proteção da mente. Ele está mandando esse sinal eletromagnético contra aquela nova ideia que você colocou de você mudar a sua vida através do marketing digital, que seja do marketing tradicional. E daí você vai começar a ter esse desequilíbrio emocional. Existem várias técnicas para você controlar essas emoções, porque a falta de controle emocional é o que mantém as pessoas na pobreza. Porque nesse primeiro problema, nesse primeiro desequilíbrio aqui, a pessoa não consegue agir. Ela fica paralisada assim. Daí ela vai e desiste. E o conteúdo completo sobre esse controle emocional se encontra dentro do meu treinamento. Controlando emoções. Informações estão em ricardsans.info, onde eu te ensino a usar a técnica mais poderosa para você fazer esse controle do dormente, da barreira do terror aqui, que é através da técnica FAST-FT. Então, quando você entende isso daqui, você começa a entender, fala, cara, eu tenho que dar um jeito de controlar essas minhas emoções, eu tenho que dar um jeito de controlar essa voz aqui. Tem como controlar essa voz, Ricardo?
Claro que tem. E é aqui que está a grande sacada para você mudar essa voz aqui. É você começar a caminhar em direção ao sucesso. Pessoas de sucesso, elas fazem coisas que pessoas fracassadas não fazem. É simples assim. Então, você primeiro tem que saber, existe um processo aqui de 4 passos para você mudar a sua vida a partir de hoje, ok? Então pega papel e caneta e anota. Primeiro passo é você saber para onde que você quer ir, o que você quer na sua vida. Nos próximos 1 ano, 2 anos, nos próximos 3 anos, nos próximos 10 anos. É muito importante você ter isso definido. O que é que você quer da sua vida? Então você vai pegar uma folha de papel, você vai começar a desenhar a sua vida no papel. Você vai se tornar o Picasso, o Michelangelo da sua vida. Cara, é lindo isso daqui, não é? Você começa a desenhar essa vida no papel, você pode começar a escrever assim: eu sou tão feliz e agradecido que a partir do dia tal eu tenho o meu negócio ele gera valor X por ano e eu tenho tantos colaboradores, eu negocio mercadoria XYZ através do serviço XYZ no Brasil internacionalmente. Com o dinheiro, o lucro dessa empresa, eu consegui comprar um carro, um apartamento, enfim, eu consigo viajar. Você começa a desenhar sua vida no papel. Mas é aqui que está a grande sacada. Pensamento é a primeira parte do processo. Mas o sentimento, a emoção, como é que você vai se sentir sobre aquilo que você está escrevendo e falando e pensando, é que vai fazer com que você altere o resultado. Como é que você altera o resultado? Agindo de maneira diferente. Então, vamos fazer uma analogia. Nos últimos 3 anos da sua vida, o que você está fazendo? Tomando ações diárias em direção aos seus sonhos. Você acorda de manhã definido, com a visão clara e nítida do que você quer da sua vida? Se não, eu quero te dizer que você está sendo controlado pelos seus paradigmas negativos, o medo da escassez e do fracasso. E mais ainda, quando você começar a escrever esse exercício aqui, é um exercício muito poderoso, você tem que fazer. Não adianta só você escutar, assistir essa palestra, se você não praticar isso daqui. Por quanto tempo, Ricardo, que eu tenho que praticar? Por no mínimo 90 dias, ok? Então, cientistas comprovaram que são mais ou menos 66 dias para você implantar uma nova ideia no subconsciente, mas são mais ali 90 dias o espaço para você começar a concretizar isso e fazer com que isso se torne um novo hábito. Qual que é o sentimento que você vai ter quando você começar a escrever a sua vida no papel, quando você começar a desenhar que você quer ser próspero, que você quer ter dinheiro, que você quer ter um carrão, que você quer viajar, que você quer contar uma história para o mundo? Vamos fazer uma outra analogia aqui, certo? Pensa num quebra-cabeça, certo? Como é que você faz para montar o quebra-cabeça? Geralmente o quebra-cabeça, ele vem ali quebra-cabeça e vem a tampa no fundo, na frente em algum lugar. Como é que você faz? Então o que você faz? Você pega as peças, joga em cima da mesa e põe aquele quebra-cabeça ali, e você começa a pegar as peças, olha para aquela foto do quebra-cabeça e começa a montar. E é exatamente o mesmo conceito na vida. O que é que 97 de cada 100 pessoas na vida fazem? Elas não têm a foto que elas gostariam de ter na vida, então elas pegam uma pecinha de quebra-cabeça e vai montando de qualquer jeito. E quando você não sabe para onde que você quer ir, qualquer lugar que você chegar, tá valendo? Faz sentido? Então você tem que ter aquela foto do quebra-cabeça ali, através desse exercício aqui. Você vai desenhar a sua vida no papel. Como é que você quer a sua vida? Se nesse desenho aqui, nessa parte que você vai escrever a história da sua vida, como é que você quer que ela seja. Se você diz que você vai faturar 10 mil por mês, por exemplo, com marketing digital, é aqui que está. O que você está disposto a fazer para você executar ações para fazer aquilo acontecer? É aqui que eu vou te mostrar um pequeno mapinha mental aqui de produtividade para você começar a alinhar o seu pensamento com o seu sentimento, as suas ações, para que você comece a alterar o resultado. É muito importante entender esse processo aqui, né? Você tem que criar um plano de ação, não precisa ser nada complicado, tem que ser alguma coisa muito simples que você possa executar todos os dias. Se você diz, olha, eu quero comprar um apartamento no Leblon até o final do ano, ou até o final da década. Então, quanto que custa o apartamento? O apartamento custa 1 milhão. Então, beleza, se você traçar essa meta daqui para 10 anos, quanto por ano que você tem que ter na poupança para você conseguir comprar o apartamento? Então, para você ter aquele valor X na poupança, quais são as ações que você tem que fazer? Qual o valor que você tem que colocar no mercado de trabalho? Qual que é a ideia milionária que você tem que ter, colocar essa ideia para trabalhar, para que você consiga transformar o seu sonho em algo tangível no plano físico?
Faz sentido isso para você? Então quando você tem essas ideias, a mente que está programada com o medo, a escassez, ela não quer que você mude. Então ela sempre vai te mandar esse impulso eletromagnético, essas vozes, você vai sentir medo, você vai começar a fazer o que rouba o sonho de qualquer empreendedor, de qualquer pessoa, que é procrastinar. Então, Ricardo, como é que define procrastinação? Eu defino procrastinação em 2 palavras. Falta de clareza. 3 palavras, na verdade. Falta de clareza. Porque quando você não sabe para onde você quer ir, você procrastina. Uma pessoa que sabe para onde ela quer ir, ela não procrastina. Você tem, na verdade, que terminar o seu dia antes de começar ele. E exatamente foi isso hoje, nesse dia de hoje. Eu peguei meu cartãozinho de metas, eu tracei todas as minhas metas, o que eu ia fazer, primeira atividade, foi gravar essas videoaulas aqui, primeira atividade do dia, para que eu possa executar o dia da maneira mais produtiva possível, certo? Então é muito importante você entender isso. Você vai programar essa voz interior, o paradigma interior, com a clareza, tendo uma visão de como é que você faz para induzir o subconsciente a magnetizar aquela ideia de sucesso no subconsciente que está implantado com energia negativa. E é isso daqui o material que eu ensino no meu outro treinamento. Manifeste milagres com a sua mente. Todas as informações estão dentro de ricardsantos.info, ok? Meus treinamentos, eles são um complemento um do outro, são etapas que você precisa passar para você crescer na vida, certo? Como empreendedor, como pessoa, como ser da sociedade, como pai, certo? Como amigo. Então, você tem que crescer na vida, ou você está crescendo ou você está morrendo, é simples assim, né? E o próximo passo é você dividir aquelas tarefas que você tem que fazer em blocos. E essa daqui é a parte mais top para você começar a mudar a sua vida, certo? Você começa a dividir em blocos. Eu vou dar um exemplo aqui do marketing digital. Se você é empreendedor digital, se você trabalha, se você tem um empreendimento, se você está começando do zero, não importa, isso aqui funciona para qualquer um. Vamos dizer que você decide trabalhar como afiliado, certo? Então você escolhe o nicho que você vai trabalhar, um exemplo genérico. Daí você fala, cara, eu vou trabalhar como afiliado, então eu quero faturar 10 mil por mês trabalhando como afiliado. É uma coisa totalmente possível para qualquer afiliado que esteja disposto a pagar o preço de se transformar numa mente capaz de faturar 10 mil por mês. Então ele começa a traçar as metas, certo? Então ele começa a trabalhar, escolhe o nicho. Eu divido um projeto dessa forma aqui, a forma mais simples que eu encontrei. Deixa eu ver se está aparecendo tudo aqui, tá bem embaixo no vídeo aqui. A primeira parte, vamos supor, você vai trabalhar com um projeto. O primeiro bloco talvez seja criar um blog. Você vai trabalhar com blocos, arquivos de conversão, mini site, certo? Você vai fazer toda a parte de estrutura. Uma vez que você terminou essa parte com sucesso, lembra, metas são sonhos com uma data de validade. Então você tem que nas suas metas diárias, você tem que estipular uma data. É muito importante, porque se você não tem uma data para executar cada bloco, você vai ficar navegando feito um barco à deriva no mar, certo? Então, primeira parte, vamos dizer que seja você criar um blog, fazer essa parte. Vamos dizer que a segunda parte seja você trabalhar no funil de vendas ou no e-mail marketing, como você queira falar. Uma vez que você termina esse, você passa para o segundo. O terceiro bloco talvez seja você começar a jogar tráfego pago para que você possa alavancar os seus negócios, certo? Eu não estou falando que isso vai acontecer do dia para a noite, mas é totalmente possível se você começar a planejar o seu dia antecipado, terminar o seu dia antes de começar todos os dias. E talvez o quarto bloco aqui seria você fechar parceria com outros produtores, outras pessoas que já estão no caminho de sucesso, ou fazer treinamentos presenciais, se tornar um coach, um palestrante, enfim, você decide o que você quer fazer da vida. Como é que faz, Ricardo? Então, para reprogramar esse paradigma negativo usando essa estratégia aqui, é através disso daqui, ó. É através da repetição de informação. Então você vai pegar um cartãozinho como esse daqui, escrever o que é que você quer da sua vida e vai ler isso daqui o maior número de vezes possível por dia. Você vai pegar essa carta da sua vida perfeita e você vai fazer a leitura, visualizar, sentir no seu coração que aquilo já é verdade, o maior número de vezes o possível por dia. Eu sugiro que você faça isso de manhã, a primeira coisa, que você acorde, e antes de dormir, a última coisa antes de você dormir. Por que você deve fazer isso? Todos os dias. Por quanto tempo, cara? Por resto da vida. Mas 90 dias tem que ser intensivo. Por quê?
entenda isso daqui, quando você começar a ler essas metas, a começar a trabalhar, você vai sentir muita resistência da sua mente subconsciente. Ela vai ficar mandando essas vozes de medo e escassez. Mas o que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, essa energia ela vai começar a se transformar. Conscientemente você vai parar de procrastinar, conscientemente você vai começar a agir todo santo dia para fazer o seu negócio acontecer e você vai induzir a parte mais fácil de ser induzida, que é o consciente. Você vai ter uma energia positiva no consciente. Então você já não vai ter conscientemente, você não vai ter dificuldade de fazer as ações. Eu vou dar um exemplo disso daqui. Você começa a treinar na academia. Cara, o primeiro mês de academia é uma porcaria. Eu tava de férias, passei 30 dias de férias, voltei para academia, eu estou no final da minha primeira semana. Meu corpo está sentindo uma dor muito grande. Para você crescer dói, cara, certo? Então, depois de passar uma semana, se torna um hábito. Depois que se torna um hábito, não tem mais atrito. Conscientemente, você conseguiu manifestar no consciente aquilo que você quer que se manifeste. Mas você ainda não tem o que é o mais importante, o resultado positivo ainda. Porque você trabalhou somente em 5%. Mas se você pega o seu cartãozinho de metas, estuda ele todos os dias, faz a leitura, certo? Planeja suas metas. Termina o seu dia antes de começar todos os dias através das suas metas, através de uma estratégia pequena de trabalhar com blocos desse jeito aqui. Vamos dizer que você decide que em um ano você vai faturar 10 mil por mês com marketing digital. E se você pega cada bloco desse daqui e trabalha nesse bloco aqui, traz sua meta para executar e concluir 3 meses cada bloco, 4 blocos e no final de um ano eu garanto que você muda a sua vida financeira. E quando você lê isso daqui antes de se levantar, antes de dormir, por que nesses dois horários, cara? Porque nesses horários a mente está fazendo a mudança, ela está saindo de um estado acordada para um estado dormente, então você está naquele estado de dormência ali. Então você começa a fazer esses rituais de encantamento, você começa a dizer, eu sou tão feliz e agradecido porque eu faturo o valor X, você começa a ler o seu cartãozinho de metas, todos os dias você começa a visualizar, sentir no seu coração o que você vai fazer aqui. A resistência ela vai começar a diminuir, porque você vai implantar uma ideia positiva no subconsciente. O problema está aqui agora, a luta é interna, porque a luta é interna entre a energia positiva e entre a energia negativa. Mas se você persistir, você agir, você falar, se afastar de pessoas negativas, certo? Você se afastar da televisão, da negatividade, você focar em raio laser no resultado final, certo? Resultado final. Se você fazer isso por 90 dias e continuar esse processo durante o primeiro ano da sua vida, o que você vai fazer? Você vai finalmente conseguir implantar um paradigma de sucesso na sua mente subconsciente. Automaticamente você vai parar de sentir medo, automaticamente o dormente ele vai aceitar aquilo como verdade e automaticamente você vai mudar esse padrão negativo, ele vai desaparecer da sua vida e você vai começar a ter resultado positivo, porque subconscientemente 95% da sua mente você focou no positivo, você falou, leu, afirmou, visualizou, começou a agir, começou a ter os primeiros resultados, e aqui que está. Quando você ter o primeiro resultado, que seja a sua primeira venda de R$1, R$2, comemore, cara, dá um grito para o universo, agradeça, porque quando você irradia esse sentimento, você vai fazer mais daquelas ações, e quando você fazer mais ações, o que vai acontecer? Você vai escalar os seus resultados. Então você implanta na sua mente o que? Coragem, você implanta prosperidade, abundância, e você implanta prosperidade. E essas são energias positivas. Uma mente que tem energia positiva, ela não tem lugar para a mente negativa. E assim você muda, dá uma guinada de 360 graus na sua vida em menos de um ano. Isso eu garanto para você. Se você pegar essas estratégias e aplicar, essas são as 4 etapas que você precisa para você mudar sua vida a partir de agora. E as informações sobre o treinamento avançado completo, para você aprender estratégia de meta, para você aprender como é que você faz a carta perfeita da sua vida, para você entender como é que você faz o cartãozinho de metas, passo a passo, tudo eu ensino dentro do treinamento, as 4 etapas avançado. Todas as informações estão ricardosantos.info, ok? Então, anotações, eu quero te dizer que esse material aqui,
ele deveria ser obrigatório nas escolas. Eu estou escrevendo um livro falando sobre isso, eu já tenho um treinamento, quero fazer um treinamento presencial no Brasil, talvez no ano que vem, sobre isso. E eu tomei a decisão de dedicar o resto da minha vida para ensinar as pessoas isso. Porque isso daqui transformou a minha vida e tem o poder de transformar a sua. Mas se aqui agora, você tem dois caminhos a seguir, certo? O primeiro é pegar esse conteúdo, entender, aplicar, estudar e aplicar, ou você voltar, sentar na zona de conforto e continuar reclamando do mundo. Você tem escolha. É como aquele filme Matrix, tem as duas pílulas, tá? A pílula azul e a pílula vermelha. Qual que você escolhe? A pílula azul, você vai tomar ela e vai acordar amanhã do mesmo jeito. Mas se você pegar a pílula vermelha e tomar ela, você consegue dar uma guinada de 360 graus na sua vida e a vida muda assim, ó, no piscar dos olhos, ok? Então foi isso daí para essa palestra, foi isso daí para esse treinamento, espero ter agregado muito valor para você. Se você não conhece ainda os meus projetos, todas as informações sobre o que eu faço se encontram no YouTube, procura lá Ricardo Santos, tem o meu blog filosofiadesucesso.com, empreender-online.info e meu portal principal que é Ricardo Santos, tudo junto, .info. Então foi um prazer imenso estar com vocês aqui durante essas videoaulas. Espero que tenha agregado muito valor a você e eu te vejo na próxima videoaula. Beijão no coração e você pode mudar a sua vida quando você começar a implantar um mindset de sucesso nela, ok? Até em uma próxima videoaula então.